Oi, oi, eu sou Vini Cardoso, esse é o Verso Vini e o tema do vídeo de hoje é bastante interessante. Nós vamos falar sobre o período da Quaresma. Mas antes, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no canal, curtam os vídeos, comentem, compartilhem com os amigos de vocês, para que dessa forma o canal continue a crescer cada vez mais. Eu estou contando com vocês, hein? Agora, bora pro vídeo. Quaresma. A Quaresma é um período de jejum e preparação espiritual para a Páscoa, consolidado no século IV depois de Cristo, mais precisamente no ano 325, que é quando ocorre o primeiro concílio de Nicéia, um encontro entre bispos para debater problemáticas referentes à fé cristã, lá nos primórdios da Igreja Católica. Segundo o meu roteiro, o período de Quaresma inicia-se com o término do Carnaval, na quarta-feira de cinzas, originalmente encerrando no domingo de Ramos. Mas, depois do pontificado do Papa Paulo VI, isso mudou um pouquinho. E agora a Quaresma se encerra somente na Quinta-feira Santa. Desse modo, de 40 dias, o período de Quaresma passou a ter 44. A palavra Quaresma vem do termo em latim quadragésima e significa 40 dias. Não se sabe ao certo por que esse período se estabeleceu sob a égide do número 40. O que se sabe é que na tradição bíblica, vários e importantes acontecimentos permeiam esse número, o número 40, como, por exemplo, o dilúvio do qual Noé sobreviveu, que durou 40 dias e 40 noites, a travessia do deserto feita por Moisés, que também teria durado ali 40 dias, e o principal deles, que é a tentação sofrida por Jesus no período de jejum que ele fez no deserto, que também teria durado 40 dias. Esse último talvez seja o mais aceito dentre eles, talvez por toda a simbologia que carrega, né, a figura de Jesus ali passando por provações no deserto. E tradicionalmente, talvez por isso também, que segundo a fé católica, esse seja um período onde os cristãos precisam empenhar mais esforços nas orações, né, um período onde estamos mais vulneráveis, mais frágeis, né, por toda essa mística em decorrência do sofrimento e das provações que Jesus passou em jejum no deserto. Segundo algumas religiões e doutrinas espiritualistas, como a Umbanda e o Espiritismo, por exemplo, acredita-se que nesse período, como eu já mencionei, estejamos um pouco mais vulneráveis, mais frágeis espiritualmente. E é aí que entidades negativas vindas de outro plano aproveitam para causar algumas perturbações. Por isso, algumas delas recomendam jejuns e outros cuidados espirituais que fortaleçam o nosso espírito para saber lidar com essas entidades. Eu sempre tive medo da Quaresma. Nesse período era muito comum ouvir da minha avó, por exemplo, que era católica fervorosa: olha, não fica até tarde na rua, Quaresma é período para se resguardar, período para a gente orar, período para a gente rezar, não é para fazer algazarra, respeita. Então era muito comum, né, esses símbolos católicos nesse período, e a minha avó, ela seguia a risca e ela passava isso para a gente, contava muitas histórias, falava que nesse período era muito comum aparecer assombrações, por exemplo, né. Bom, e a primeira história que eu tenho no período da Quaresma, ela é uma história que eu passei a minha vida inteira acreditando que realmente aconteceu, de fato aconteceu com essa pessoa em específico, mas que depois eu pesquisando achei inúmeras histórias parecidas ao redor do Brasil, e daí eu parei de acreditar que realmente isso aconteceu. Mas mesmo assim ela não deixou de ser interessante, né? Tinha uma moça perto da onde eu morava, quando eu era criança, que todo mundo dizia que ela tinha dançado com o diabo. É isso mesmo, que ela tinha dançado com o diabo. E como isso aconteceu? Diziam que quando ela era jovem, num período de Quaresma, ia ter ali, na onde ela morava, um baile, né, nesse período. E a mãe dela falou para ela assim: olha, você não vai para esse baile porque Quaresma não é período para baile. Quaresma é período de oração, para ficar em casa. Tem muita coisa ruim na rua, né, nesse período. E ela falou: não, eu vou. E a mãe dela falou: não, você não vai. E daí teimaram tanto, essa moça teimou tanto com a mãe, que ela acabou soltando a seguinte frase: eu vou, nem que se for para dançar com o diabo. E, ok. À noite, essa moça pulou a janela e, de fato, foi para o baile. Chegando nesse baile, ela estava lá, né? Estava acontecendo o baile ali, todo mundo feliz, todo mundo festejando, e ela viu que um homem
muito bonito, que chamou a atenção dela pelos traços físicos, né? Ele veio até ela e tirou ela para dançar. E eles dançaram a noite inteira. Diz que esse homem era muito bonito, ele era muito perfumado, né? E ao fim do baile, esse moço, esse rapaz, falou para ela assim: olha, eu posso te levar para casa? E ela falou assim: pode. Ele falou: bom, então a minha carroça, ela tá lá fora, porque na época não tinha muito carro, né? Na época que contavam essas, que se passou essa história, minha avó falava que nem existia muito carro, assim, era mais carroça, era zona rural, né? Então ele fala para ela que a carroça dele tá do lado de fora. E daí ela vai com esse rapaz, sobe na carroça dela. Ela falou que ele chegou, quando ela chegou lá fora, era uma carroça bem cuidada, com 2 cavalos pretos, bonitos assim, e ela subiu nessa carroça dele, nessa charrete dele, e ele foi levando ela embora, né? Aí quando estava chegando perto da casa dela, ela falou assim: olha, para um pouquinho antes da minha casa, para minha mãe não ouvir, porque eu saí escondida. Ele falou: não, tudo bem. E parou, né, a charrete, a carroça dele ali. E daí eles começaram meio que dar uma namoradinha ali. Niki, ela passou a mão no cabelo dele assim e sentiu uma coisa estranha, né? Como se fosse, não era bem chifre, mas sentiu como se fosse caroços assim na cabeça dele, como se fosse tumores assim na cabeça dele. E quando ela sentiu isso, ela tirou a mão assustada, né? E olhou para ele assim assustada. Quando ela olhou para ele assustada, ele estava rindo, né? E ele falou assim para ela: Você não disse que ia pro baile, nem que se fosse pra dançar com o diabo? Você dançou com o diabo a noite inteira. Diz que essa mulher, ela ficou apavorada, desceu dessa carroça, dessa charrete, enfim, e começou a correr na estrada. E daí, enquanto ela corria, ela escutou um estouro, como se fosse uma bomba, e sentiu uma lufada de vento quente, como se fosse um fogo passando pela perna dela, e queimou a perna dela toda, né? E daí ela chegou em casa, contou essa história para a mãe, e obviamente essa história se espalhou ali pela cidade, pelo bairro. E assim, quem conhecia essa mulher olhava para ela, via que de fato uma das pernas dela, a perna que ela dizia que foi queimada por esse vento quente, por esse fogo, ela era realmente mais fina assim que a outra, sabe? Uma das pernas era mais fina, mas não tinha cicatriz, era só assim, não era muito simétrico assim, sabe? Era meio estranho assim. E essa história ela se espalhou e ficou muito famosa ali na vila, né? E eu, quando criança, cresci acreditando que isso realmente de fato aconteceu com essa senhora. E depois, pesquisando aí na internet, eu descobri que essa história ela já aconteceu em vários lugares do Brasil com várias pessoas. Então, assim, se tornou ali uma lenda urbana mais ali presente nesse período da quaresma. Outra história também que me deixou um pouco traumatizado nesse período é a história do Zé Carlo Lobisomem. Lá onde eu morava, tinha um rapaz que ele era meio que um andarilho, assim, né? Eles chamavam ele de Zé Carlo Lobisomem. E ele morava num aterro sanitário que tinha perto ali da onde a gente morava, né? E todo mundo dizia que no período de quaresma, o Zé Carlos virava lobisomem. E ele visitava 7 esquinas, né? Transfigurado de lobisomem. E eu ficava apavorado no período da quaresma, assim, quando eu era pequeno, porque achava que todos os dias o Zé Carlos, lá do aterro sanitário, visitava as 7 esquinas. E, por coincidência, se você contasse do aterro sanitário onde ele morava até a minha casa, davam exatas 7 esquinas. Então, assim, no período da quaresma era um período que, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu ficava traumatizado, esperando que a qualquer momento eu fosse olhar pela janela e fosse ver o Zé Carlos parado na esquina, transfigurado de lobisomem. Bom, essas são algumas histórias que eu passei, né, ali inserido nesse período da quaresma. Mas e você? Tem alguma história diferente para contar pra gente? Alguma história interessante que você queira compartilhar? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Eu me despeço nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!